A planta escolhe o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Mas o vegetal, ele é autótrofo, ele converte esses elementos da natureza em matéria orgânica, em vida. Então, a planta realmente escolheu aqui esse lugar para nascer e viver. Porém, os animais da fauna que existiram aqui, eles escolheram esse lugar de acordo com o nível de cobertura vegetal. Então, a gente hoje mostra aqui esse ambiente onde existiu pelo menos umas 600 espécies de plantanídeos de árvores e arbustos. E centenas de espécies de animais que surgiram por conta dessa cobertura vegetal que existiu aqui. Nós estamos vendo essas plantas aqui, é exclusivamente Jurema. Ou seja, enquanto nós falamos aqui de 600 espécies que existiram aqui, a nível de árvores e arbustos, nós estamos vendo aqui apenas Jurema. E essa massa preta que a gente está vendo aí no chão, são as folhas da Jurema, que foram liberadas porque não tem água no chão para que a planta consiga coletar essa água, coletar nutrientes e minerais e viver. A gente está vendo aqui tudo pelado, porque não tem água ao alcance das suas raízes e assim a planta não vai investir no seu crescimento, porque não tem a fotossíntese que acontece nas folhas da Jurema. Mas a Jurema também, por ser uma leguminosa, e leguminosa significa dizer que ela tem nas raízes uma bactéria chamada de bactéria nitrificadora, que se alimenta do nitrogênio. E esse nitrogênio está no ar. E a bactéria, ao coletar o nitrogênio do ar, por intermédio do corpo da Jurema, ela alimenta também a Jurema, que é o principal nutriente. Esse aí é o principal nutriente das plantas, esse gás, nitrogênio. Mas sem folhas a bactéria não vai poder tirar o nitrogênio do ar, não vai se alimentar. Felizmente ela não vai depender desse alimento para viver. Biologicamente uma bactéria pode viver eternamente. Até dentro da pedra do lajedo existem bactérias que foram lá há 3 bilhões de anos atrás, na pedra que é a rocha matriz da Terra, porque a Terra se constitui, a parte sólida da Terra se constitui de rocha matriz, subsolo e solo. A parte mais externa que a gente está vendo aqui é o solo, embaixo estaria o subsolo, e mais abaixo está a rocha matriz, ou seja, lajedos, que às vezes são emergentes, aparecem na flor da terra. E no lajedo não tem solo e não tem subsolo. Então aqui nós estamos vendo, nós estamos andando nesse partido de Jurema, exclusivamente de Jurema, e vemos a quantidade de folha que ela liberou no chão, para diminuir a dependência da água que não existe, a água que não existe no solo. Portanto, isso é uma lei da natureza, para que possa acontecer a vida, que é biologia, a vida na Terra. Todas essas leis são ciências exatas, as leis da natureza. E aqui nós estamos caminhando, então, dentro de uma vegetação exclusivamente Jurema, sem folhas. E essas Juremas já criaram folhas esse ano, com as chuvas que aconteceram aqui, porque o solo umedeceu, e aí a Jurema conseguia tirar a água do solo, porque estava lá, ela estava lá. E agora, se alguém cavar um poço aqui, pode chegar a 100 metros de profundidade
sem água, água alguma. Olha como é difícil de estar. Não é difícil explicar, mas nós falamos uma linguagem comum, natural, porque nós somos educação ambiental científica. E todas as pessoas têm que compreender para poder conservar, poder criar, poder manter a vida, a própria vida humana. Aqui ele tem que conhecer. Se não conhecer, vai usar dos recursos, que ele chama de recursos, para destruir o ambiente. A gente está vendo aqui que a Jurema aqui foi cortada com motosserra. E aqui se aproveitou e fez o fogo em cima, que chama-se coivara, para destruir totalmente a Jurema. E assim ela não vai poder brotar ramos, como está acontecendo aqui. Depois de ter sido cortada toda a ramagem, as próprias raízes permaneceram enterradas aí, vivas, e conseguiram brotar ramos a partir do tronco. Enquanto que no fogo não existe vida. Aonde o homem bota fogo, ele vai ficando, o ambiente vai se destruindo. A vida, não só a vida, mas também o clima. Porque o fogo é um agente de destruição incompatível com a vida, e o homem era o único ser vivo da terra que poderia ter inteligência suficiente para controlar o fogo, para não transformar a vida em fumaça, cinza, carvão, fuligem, que está destruindo o planeta. Porque na cinza, na fumaça, no carvão, não tem vestígio de vida. E nós estamos caminhando aqui mostrando o ambiente que o homem transformou, que está aqui presente nesse lugar, nessas terras, pelo menos há 200 anos. Fazendo essa destruição, e a área era tão rica em vida e água, que o homem ainda não conseguiu destruir totalmente o ambiente, transformando isso aqui em deserto, sem vida, deserto seco, que existe centenas de desertos sem vida na terra. Por exemplo, nos Estados Unidos, existem os desertos secos, onde não cai um pingo de chuva durante anos, como existe também na América do Sul. Nos Estados Unidos e no restante da América existe deserto de sal, onde a vida não se desenvolve, porque o sal ele é um elemento destrutivo na vida. Ele não conserva, não alimenta. E o homem é provavelmente o único ser vivo que busca sal, que produz sal. Mas existem outros animais, como borboletas, aves, que precisam de um pouco de sal, mas tudo tem que ser na medida. Precisa de um pouco de sal no corpo, que é o cloreto de sódio, mas tudo tem que ser na medida certa. E o homem é o único ser vivo que sabe qual é a medida certa da vida, qual é a medida certa dos elementos para manter a vida, para criar e manter a vida. E ele normalmente usa a eliminação da vida como forma de criar vida, ou seja, o homem desmata. Ele elimina a cobertura vegetal nativa para poder fazer seus campos de lavoura e de pastagem do gado. E de repente, no momento, 100, 200 anos depois que ele iniciou esse processo, não tem como criar vida. Não tem como criar gado aqui. Não tem como produzir alimentos na lavoura. Porque as lavouras já não conseguem sobreviver num ambiente desse. Se as plantas nativas não vivem, não têm capacidade de se adaptar, de reagir à agressão que o homem produz, que o homem provoca, certamente não vai ter lavoura. A lavoura é a planta. Se os animais da fauna não conseguem viver aqui, porque o clima foi alterado drasticamente pela ação permanente do homem, com certeza não vai conseguir criar gado. Porque o gado é ser vivo, é animal. E é o que está acontecendo aqui. A gente está andando
mais ou menos a 2 horas, nesse ambiente que seria uma área de criação de gado. E não existe o gado. Como é que o gado vai comer aí de alguma coisa? Não vai roer essa jurema, porque a jurema é intragável. Ela tem um sabor intragável para os animais. As folhas, não só as folhas, mas também o galho, os ramos. Há, inclusive, informação de que os índios locais faziam uma bebida alucinógena a partir da raiz da jurema. Botava infusão, ou seja, na água, durante vários dias, e aquele ácido que compõe a raiz ia saindo para a água, e ali ia criar uma bebida fermentada com efeito alucinógeno extravagantes. Ou seja, o homem se embriagar, e nessa embriaguez do homem, ele acreditava que tinha acesso aos espíritos, ao sobrenatural, e trazia aquele momento de euforia para o homem. E muitas vezes essa bebida que era feita da jurema era aplicada para poder fazer cirurgia nas pessoas, nos índios, que sofriam algum ferimento e precisava de uma anestesia para poder ser feito o corte na pele, no corpo, para extrair, por exemplo, espinhos. Então nós estamos mostrando isso aqui, que o homem fez uma transformação, e eu, como parte desse homem, dou testemunho, fui parte dessa destruição, e hoje me redimi. E vim aqui mostrar para o mundo que isso aqui, se tivesse gente responsável, consciente, ciente e consciente, poderíamos restaurar isso aqui e transformar num nível de vida que existiu, ao invés de insistir na destruição. Hoje o homem aqui, para sobreviver, para se manter vivo, não consegue mais sobreviver da agropecuária, porque não tem como criar gado e fazer agricultura na maior parte do tempo. Aí alguém diz, é porque falta chuva. Não. É porque quando a água da chuva bate no chão aqui, desse chão sujo, isso aqui tem, todos os elementos do chão são estranhos para a água da chuva vira lixo. E logo foge, está aqui o exemplo. Aqui nós estamos caminhando numa terra que esse ano de 2025 recebeu 400 a 500 metros cúbicos de água da chuva por metro quadrado. E não tem vestígio mais, nem nas plantas. Porque a água foi embora. Ela fugiu daqui como o diabo foge da cruz. Porque o homem não tem capacidade intelectual para captar e armazenar a água da chuva, para que ela permaneça aqui, para que a vida tenha acesso a essa água. Então a gente vê que o homem, ao invés de utilizar a sua intelectualidade para criar formas de vida, para criar condições para que a vida seja gerada e mantida aqui, ele usa para destruir a vida. Porque sem água, que a água é água doce, e a chuva é a única fonte de água doce que existe nessa parte do planeta, sem essa água não existe vida, porque nós somos, o ser humano é no mínimo 80% de água, enquanto que as plantas é 65% de água no corpo. E quando muda essa porcentagem, porque a água foge do corpo da planta ou foge do ambiente, a planta deixa de existir. E se a planta não existe, e a gente sabe que a planta é altamente comprometida com o equilíbrio do clima, se ela não existe, também não existe o animal. Não existe vida. Animal e vegetal, embora a vida microscópica
que foi criado em condições extremas, condições ambientais extremas, ou seja, fungos, vírus, bactérias, protozoários foram os primeiros seres vivos criados na Terra em condições ambientais absolutamente extremas para a vida animal e vegetal. Quando não existiu, portanto, animal e vegetal na Terra, foram criados os elementos que a gente chama de micro-organismos. Mas a água sempre foi fundamental na formação, na criação e manutenção da vida. E a gente vê o homem se autodestruindo ao buscar aqui destruir o ambiente, alegando que era para criar espaço para as plantas de sua lavoura e para os animais do seu gado. Tudo estupidez intelectual.